Olá pessoal, aqui é o pastor Robson Gondim falando, bem-vindos ao nosso canal, espero que todos estejam muito bem. Eu estava fazendo minhas pesquisas aqui na plataforma e descobri algo muito interessante. Eu gostaria de abordar esse assunto com vocês. Eu estava olhando e dentre os vários vídeos que estava visualizando, eu vi um vídeo sobre como é o rosto de Satanás. E algo muito interessante me chamou a atenção. Aqui o vídeo nos mostra que as visualizações em apenas 4 dias de como é o rosto de Satanás, em apenas 4 dias, está chegando próximo a 40 mil visualizações. Como é o rosto de Satanás? Aproximadamente 40 mil, está chegando, não chegou ainda, mas está chegando em 40 mil visualizações. Mas o interessante é que na sequência eu vi um vídeo que diz assim: pastor adventista conta do retrato de Cristo visto por Ellen White. Esse vídeo foi postado há aproximadamente 6 meses atrás. E quanto de visualizações temos para esse vídeo? 1.500 visualizações em 6 meses. Ou seja, como é o rosto de Satanás? Quase 40 mil visualizações em apenas 4 dias. E como é o rosto de Cristo? 6 meses de postagem, apenas 1.500 visualizações. Olha, eu quero contar com você. Escreve para mim o que é que você acha. Põe aí o seu comentário. Eu quero saber de sua opinião. O objetivo desse vídeo não é condenar as pessoas que fazem suas pesquisas, mas eu quero dizer a vocês que, humanamente falando, nós somos tendenciosos para aquilo que é mal. Nós somos, como seres humanos, tendenciosos para aquilo que é obscuro, para as coisas que são das trevas, para aquilo que ocasiona dor, ocasiona sofrimento, ocasiona aquilo que traz erotismo, muitas vezes, depravação, perversão. Mas, meus queridos, eu não quero colocar aqui uma simples pesquisa sobre o rosto de Satanás nesse mesmo nível. Eu quero dizer que é incrível como o vídeo sobre o rosto de Satanás tem muito, mas muito de visualizações a mais do que o vídeo que fala sobre o rosto de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz assim: porque a luz veio ao mundo, mas eles preferiram antes as trevas do que a luz. Eu mesmo tenho uma experiência e eu quero contar essa experiência para vocês. Mas antes, permita-me ler alguns versículos sobre a quem nós devemos buscar conhecer. Em Jeremias 9:24, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, em me entender. Eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Nós vemos também em Isaías 45:22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Olhai para mim e sedes salvos, diz o Senhor. Nós temos ainda Hebreus 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Meus amados, nós temos tantas coisas ruins acontecendo ao nosso redor. Já não bastam as pandemias, já não basta a violência, já não basta tanta infidelidade, tantos problemas de vícios e outros terríveis problemas que as nossas famílias têm enfrentado. Muitas vezes o pecado não é olhado como um pecado, mas como uma virtude. E dentro de nossas próprias igrejas, dentro de nossas próprias famílias, as pessoas, elas passam por 3 fases. Elas começam a pecar e depois de pecar, elas começam a amar o pecado e depois de amar o pecado, a terceira e última fase, elas começam a defender o pecado. Nós encontramos isso na depravação,
na maneira como muitos jovens adventistas, homens e mulheres, hoje em dia se vestem na rua, indo para o trabalho, indo para a escola e também indo para a própria igreja. Nas postagens eróticas e sensuais, mesmo entre o povo de Deus. Começam pecando, depois começam a amar o pecado e chegam até a defender o pecado, de maneira que quando pastores, anciãos, pessoas são escolhidas por Deus para admoestar, para aconselhar, essas pessoas chegam a rebelar-se, essas pessoas chegam a ficar irritadas, aborrecidas, essas pessoas passam a defender os pecados. É impressionante, e eu não me refiro aqui somente a roupas, me refiro ao pecado em si, às mil faces de pecados diferentes praticados por pessoas lá fora e até mesmo pelo povo de Deus. Eu quero agora contar para vocês a minha experiência em buscar muitas vezes informações que tinham mais a ver com trevas do que com luz. E essa experiência aconteceu quando eu comecei a me empenhar fazendo pesquisas sobre maçonaria, jesuitismo, possessão demoníaca, o que é que ocorre, esses fenômenos. E certo dia, eu fui dormir. E naquela noite eu tive um sonho terrível, um sonho de imagens terríveis que proporcionavam pavor, horror, ojeriza, medo. E ao acordar daquele sonho, muito assustado, me veio uma forte impressão em minha mente, como Deus falando comigo, dizendo: você deve empenhar as suas forças, o seu conhecimento e a sua vida em me conhecer. Finalmente, meus queridos, eu abandonei o estudo sobre todas essas coisas. Quando tem uma notícia aqui, outra ali, uma notícia que realmente importe, a gente comenta, a gente posta e comenta, mas estudar profundamente, buscar informações sobre toda a malignidade daqueles que formam o poder das trevas, isso não é mais a minha atividade. Abandonei tudo isso e é esse o conselho que eu dou para você, de um homem, de um pastor que já passou por essa experiência, agora aconselhando a você, jovem, você adulto, você meu irmão, minha irmã, a que busque nesse momento de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantas coisas acontecendo com a humanidade. Esse é o momento de conhecer ao Senhor. Esse é o momento de entender ao Senhor. Chegaremos no momento em que de tanto estudar, chegaremos no momento em que de tanto buscar a sua face, tentar contemplá-lo, buscar contemplá-lo em nossas orações, que estaremos apaixonados por esse Cristo, apaixonados por esse Deus. Entenderemos o grande conflito e essa paixão e esse amor proporcionado pelo conhecimento de Deus, nos dará a vitória final, a vitória no dia a dia em nossa luta contra o pecado. E chegaremos no nível, meus queridos, que será exatamente o inverso do que nós falamos, de pecar, amar ao pecado e defender o pecado. Nós chegaremos no nível, e esse nível só muitos poucos chegam nesse nível. Nós chegaremos a odiar o pecado. Nós chegaremos a ter nojo do pecado. Você já chegou nesse nível? Eu já cheguei nesse nível. Qual é o segredo para chegar nesse nível? Qual é o segredo para aborrecer o pecado? Conhecer a Jesus Cristo, se apaixonar por Ele e se entregar a Ele. Eu quero ler para você o verso que nos diz assim, João 12:32, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Salmo 17:15, não posso deixar de lê-lo também. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Salmo 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Estaremos salvos
seremos salvos do pecado e das consequências do pecado se hoje, agora, pararmos de contemplar as coisas negativas desse mundo, as coisas obscuras desse mundo e termos os nossos olhos fixos no Mestre. Meu querido, minha querida que está assistindo esse vídeo, por favor, começa a exercitar essa contemplação agora, porque lá no céu e também na nova terra nós nos dedicaremos a contemplar o Senhor Deus, o seu Santo Espírito e o Senhor Pai, Criador de todas as coisas, em toda a sua beleza, em toda a sua formosura, em toda a sua glória, em toda a sua santidade, em todo o seu amor, em toda a sua benevolência, com toda a amabilidade, com todo o seu lindo e maravilhoso caráter. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do nosso Senhor. Gostaria você de iniciar esse processo de contemplação agora? Que Deus te abençoe muito. Até o nosso próximo vídeo e Maranata, pois o Senhor logo vem.